Olá, desenhista, tudo bem? Hoje nós vamos fazer juntos um desenho na vertical, todo com lápis grafite, e a minha inspiração vai ser essa torre que eu fiz uma estatueta recentemente. Tem um vídeo aí no canal da pintura dessa torre, que é um porta-incenso. Então, esse desenho aqui eu vou fazer essa torre dentro de um cenário. Então vai ser um cenário, uma paisagem, e vai ser toda a mão livre da minha cabeça. Então vou fazer aqui um céu legal, vou trabalhar umas nuvens e uma montanha no fundo, umas árvores aqui na frente. Vamos ver o que vai sair. E aí, durante o vídeo eu vou acelerar em alguns momentos e vou parar em outros momentos para explicar algumas técnicas. Então eu vou explicar uma técnica aqui de como desenhar nuvens, como criar os efeitos de nuvens e também como criar esses efeitos de arbustos e árvore. Então não avance o vídeo porque você vai perder explicações. Então vamos em frente. Bom, agora que o meu esboço já está definido e eu tenho delimitado aqui essa montanha dividindo o céu, eu vou começar pelo céu. Então, eu quero fazer um céu nublado com nuvens. E aí agora eu vou usar grafite em pó, vou usar algodão, cotonete, esfuminho e outros pincéis para criar esses efeitos de nuvem. Então primeiro eu vou só criar aqui
uma camada de grafite em pó, e aí em cima dessa camada eu vou começar a criar os efeitos de nuvens. Então, primeiro vamos ver essa camada como é que vai ficar. Pronto. Observe que é praticamente inevitável que algumas manchas apareçam no papel. Em algum momento você pegou no papel, alguma textura no papel, ou alguma falha do pó do grafite. Então, algumas manchinhas vão aparecer, mas não tem o menor problema, porque agora a gente vai começar a criar os efeitos de nuvem. Então eu vou usar essas manchas aqui a meu favor. Então, em alguns pontos eu posso escurecer, aproveitando essa mancha. Em outros pontos eu posso clarear. Ok? Então, agora vai ser um trabalho bem detalhado. E eu vou começar com a borracha. Com a borracha modelável. Em alguns momentos eu posso usar também o lápis borracha ou até a borracha elétrica. Então observem aí agora esse próximo avanço. É importante que você vá mudando a posição da borracha para alternar os efeitos. Então, uma nuvem ela tem formas variadas e não é interessante você ficar fazendo o mesmo efeito toda hora. Então, você vai alternando a posição da borracha aqui do molde
e também como você retira o pó. Então você pode encostar no papel e fazer um movimento giratório. Às vezes você dá pequenos golpes. E às vezes você simplesmente passar a borracha. Que aí você vai retirar mais pó de grafite. E depois você pode aliviar isso deixando a ponta mais fininha. Olha, se eu deixar a ponta mais fininha, eu consigo fazer uma transição aqui, ó. E outra maneira também é você usar o cotonete depois. Então o cotonete, você pode sujar de novo essa nuvem, olha, com o grafite que está no papel e suavizar essa transição. Então fica aquela nuvem que parece estar bem distante. Olha só, bem interessante esse efeito também. E é claro, você também pode e deve criar efeitos ao contrário, escurecendo com o seu algodão. Aqui com o cotonete, né? Olha. Então, vai, essa região aqui que já tem uma manchinha, ó. Ao invés de eu tentar apagar essa manchinha, eu posso fazer aqui, ó, uma parte mais escura. Ó. Isso também dá um efeito muito legal. O que você precisa entender aqui no céu é que um céu nublado ele tem tonalidades de cinza diferente. E aí o que você quer criar também vai influenciar aqui. Se você quer criar um cenário de tempestade, que vem vindo uma chuva muito pesada, você vai escurecer bem isso, porque é a característica, né, de um céu quando vai vir aquele temporal. Ele está bem cinza escuro, está bem carregado. E aí você cria isso com algodão ou com esfuminho. O esfuminho ele é mais seco, né, ele vai criar traços mais fortes e mais finos. Aqui você tem mais controle com o cotonete, porque ele é mais suave, então ele vai entregando. E também a pressão que você coloca aqui, né? Não é para carcar o cotonete se você quiser um efeito suave. Eu vou continuar aqui esse efeito e mais na frente eu faço um outro comentário.
E observem também que é um trabalho de muita calma, paciência, mas sobretudo aqui você tem uma liberdade total de criar, porque o céu é completamente variado. Você tem nuvens de todos os formatos possíveis. Se você olhar para o céu, né, na sua realidade aí, em momentos que está com nuvem, está nublado, você vai encontrar formatos e tamanhos que, se você fosse desenhar, a pessoa fala assim: ah, não existe uma nuvem desse jeito, e você está vendo ali na realidade. Então aqui é um momento muito gostoso de você criar. Você deixa a sua mente fluir, né? Se entrega aqui, se entrega nesse momento e deixa acontecer. E aí você vai sentindo e vai criando as formas da maneira que você quiser. E só um detalhe aqui é que esse trabalho ele fica muito legal você fazendo com um papel branco. Se você usar um papel, um creme, um palha assim mais escuro, você não vai ter uma tonalidade de branco, porque o máximo do branco aqui é o branco do papel. Aí se você quer fazer um trabalho desse jeito aqui, com um papel mais escuro, aí o ideal é você ir para o pastel seco ou para outra técnica, né? Mas eu também faço isso aqui muito legal com o pastel seco, porque essas partes brancas você pode usar o lápis branco pastel, que ele fica muito bom também. E o pastel seco permite você usar essa técnica, né, de aplicar colocando e retirando, né, pó de grafite, e no caso do pastel, o pó do lápis que você está usando. Pode até fazer um céu azul com tonalidades, com rosa, com violeta. É incrível também. Eu já fiz algumas artes assim. Quero até fazer uma arte. O pôr do sol aqui de casa é espetacular. E eu costumo fotografar muito também o pôr do sol aqui, porque é uma loucura. Você tem tonalidades de rosa, às vezes, violeta. Ontem mesmo tava aquele laranja marronzado com um vermelho. É incrível. E aí eu vou salvando essas fotos para ter uma referência, né? Para ter uma inspiração na hora de criar os meus efeitos. Bom, vou continuar aqui. Bom, eu vou avançar agora nos próximos elementos, então vou destacar agora o esboço aqui da torre e da montanha, e vai começar ainda a aparecer mais esse céu agora, né?
Bom, aqui também eu vou detalhar uma técnica que eu uso, que quando você vai fazer parede de tijolo ou rochas como essa, pedras, né? Eu gosto de fazer assim, ó, você trabalha o rejunte, destaca o rejunte, ou seja, as divisões, né, entre uma pedra e outra, entre um tijolo e outro. E depois a gente vai passar o pincel aqui. Então eu vou continuar e depois eu vou mostrar na sequência aqui como que fica um efeito legal. Olha só. Somente as divisões que estão com grafite e não tem nada nas rochas. Tudo branco, do papel. Quando eu aplicar o pincel aqui, eu vou até usar esse aqui primeiro, mais macio, ó. Já colocamos uma tonalidade de grafite nas rochas. Se eu quiser escurecer isso, eu venho com um pincel mais firme. Ó, vai escurecendo mais. Esse é um efeito que eu gosto muito também. E aí, você pode depois reduzir isso com a borracha, se você preferir. Se você quiser dar um destaque para algumas rochas e criar um efeito de profundidade, criar um relevo, você pode usar a borracha para dar um efeito. Estou procurando aqui tá. Vou escurecer isso aqui. A entrada, né, da torre. Pronto. Você pode pegar a borracha modelável e destacar algumas rochas também, ó. E aí você vai trazer um relevo
Isso funciona legal se é uma parede, um muro, uma estrutura, uma casa, aqui é torre, que está mais perto e você consegue observar esses efeitos, né? Aqui eu estou demonstrando, mas no desenho essa torre está relativamente longe aqui dessa cerca. Então, não sei até que ponto, né, que daria para observar esses detalhes à distância. Mas é só um detalhe aí de perfeccionismo, né? Geralmente quando você desenha algo que está muito longe, não dá para ver muito detalhes, né? Fica mais desfocado. Mas olha que interessante. Bom, vou continuar agora com a montanha. Vou preencher esse espaço todo agora.
Bom, vocês viram que eu deixei aqui na cerca esse pedacinho aqui sem escurecer e aqui também. E por que eu fiz isso? Porque agora eu vou fazer aqui uma vegetação e eu teria que apagar, né? Porque essa vegetação está na frente da cerca. Então, já para evitar de apagar e vai ficar a marca do lápis ali, eu já deixo ela sem a textura da cerca, da madeira. Então agora fica muito mais fácil eu fazer alguma coisa aqui, ó, porque já está clarinho. E outra coisa legal é que você esconde aqui a base da cerca e dá uma ideia mais realista quando você faz aqui uma vegetação, porque sempre, né, onde tem aí área de campo e você tem uma cerca, você vai ter vegetação, você vai ter mato, vai ter uma planta ao redor. Então, você fazer aquela cerca seca, né, às vezes não é tão interessante. Aqui, ó, deixei, ó, tudo preto. Você vai ver, se eu quiser fazer alguma coisa aqui, a dificuldade que é. Tá, ó, carquei no preto aqui. Se eu quiser fazer alguma coisa aqui, fica mais difícil. Eu posso fazer por trás, né? Mas olha como que funciona bem essa ideia, ó. E também vocês perceberam que eu usei outro lápis aqui para criar a cerca, né? Aqui eu usei o Pity Graphite Matte, que é uma linha fosca da Faber-Castell, um preto fosco. Então, já claramente aqui você percebe a diferença do tom de preto, né? Tá bem fosco. Então, também dá um destaque da textura. A textura aqui, vocês acompanharam, eu simplesmente peguei um pedaço de grafite, agabei esse grafite, um pedaço de grafite de lápis, e eu coloquei no papel e vou esfregando com o dedo, assim, tá? Para fazer um preenchimento aleatório, e depois você vai trabalhando em cima disso. Então você vê que eu passei o esfuminho, né? Agora, se você quiser vir com a borracha e fazer transições também, como se fosse um terreno bem irregular, e aqui ainda vou fazer algumas árvores, mas você pode fazer também vegetação rasteira, como se fosse de cerrado, né? Ou do sertão. Aí fica a seu critério, né? Mas é importante em alguns momentos você pensar antes de preencher a área toda. Tá vendo esse matinho aqui, ó? Ele não aparece na cerca, né? Se eu fizer agora, tá vendo? Porque a cerca tá muito escura. Então é como se tivesse uma graminha aqui embaixo da cerca, mas fica muito mecânico, né? Quando você tem algo assim, ó, escondendo a cerca, olha a diferença que dá, né? Você
sabe que a cerca está ali atrás continuando, mas fica mais real, tem mais vida, pelo menos eu acho. Aqui eu vou mostrar um recurso. Se caso você fez isso, preencheu tudo, ai, me arrependi, agora eu quero fazer aqui uma plantinha aqui nessa cerca. Então, para isso a borracha elétrica funciona muito bem. Que você vem aqui, ó. Olha só. Você consegue retirar todo o material que você desenhou. Inclusive, ó, vou fazer um raminho aqui, ó. Ó, você faz um efeito, porque a borracha ela consegue retirar muito mais grafite aqui, né? Porque ela tá girando no mesmo ponto, então você consegue tirar aqui uma quantidade de grafite que apareça. A luz, ó, ficou branquinho. Aí você vem trabalhando aqui, ainda mais detalhadamente. Olha, criei um raminho aqui e tava tudo preto. Aqui é a mesma coisa. Ó, fiz aqui uma vegetaçãozinha na frente da cerca. Ó. O ideal na hora de fazer vegetação, você criar profundidades. Então, você vem com tonalidades diferentes, que aí aparece mais. Então, ó, coloquei um grafite HB, coloquei um muito preto, e aí você vem com um pontinho de luz. Porque tudo isso, quando você observa uma vegetação, você vai ter áreas onde a luz bate e vai estar brilhando. Aí você tem a tonalidade da planta e você tem a profundidade. Lá no fundo, lá no broto, no meio,
daquele volume, tá escuro. Então, pelo menos aí 3 tonalidades é ideal você fazer. Agora aqui eu vou fazer uma vegetação também.
Quanto mais longe você quer que uma paisagem pareça, menor você tem que fazer. E com menos detalhes, então bem, olha, mais clarinho, menor e sem detalhes. Está mais perto, você enxerga melhor os galhos e mais folhas. Ainda está distante. Se eu vir com uma aqui, aí eu já preciso detalhar mais. Aí. E aí, desenhista, o que você achou do desenho? Compartilha aí comigo se essas técnicas te serviram, te ajudaram. Se você usa outra técnica também para criar esses efeitos, comenta aí. E aí tem aí no card a playlist texturas com várias técnicas que eu compartilho e tem outro vídeo da torre onde você pode assistir a pintura da escultura real. Então te vejo no próximo vídeo. Valeu!